Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um informativo coronavírus produzido aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Isso com o objetivo de manter você bem informado sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. E mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias, nós seguimos aqui a nossa missão de levar até você informação séria e devidamente checada por nossa equipe de jornalistas. Vamos então para as atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto até este momento, sexta-feira, dia 27 às 3h30 da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde, Rio Preto contabiliza 171 casos suspeitos de coronavírus e 9 casos positivos confirmados. 56 pessoas estão internadas, dessas 171 suspeitas, 56 estão internadas, sendo 19 em UTIs. E um decreto assinado ontem pelo prefeito Edinho Araújo suspende a gratuidade do passe do idoso a partir desta segunda-feira. Tudo isso para evitar a aglomeração desse grupo que é considerado de risco. As informações com o jornalista Matheus Camargo. A Prefeitura de Rio Preto vai suspender a partir de segunda-feira o passe livre para idosos no transporte público municipal em horários de pico. Com isso, pessoas com idade acima de 65 anos perdem o direito de gratuidade nos horários de maior movimentação de passageiros, compreendidos das 5 às 8 da manhã e das 4h30 da tarde às 7h30 da noite. Nos demais horários, o passe livre gratuito está valendo para os idosos. A medida vale até o dia 15 de abril. Isso não quer dizer que os idosos não possam embarcar nos circulares nos horários de pico. Eles apenas terão que pagar o valor da passagem. Hoje, a tarifa em Rio Preto é de R$ 3,30 no passe e de R$ 3,50 no dinheiro. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo na luta contra o coronavírus. Tá aí então, gente, essa medida aí para evitar que os idosos fiquem passeando de ônibus sem necessidade. A gente sabe que os velhinhos querem sair no supermercado, bater papo na praça, mas o momento não é o mais adequado, indicado para isso. Os idosos acima de 60 anos têm que ficar em casa. E outras duas medidas anunciadas pela Prefeitura de ontem para hoje é que a Secretaria de Saúde suspendeu as cirurgias eletivas, aquelas com horário marcado, que não são urgência e emergência, para liberar pelo menos 200 leitos aí nos hospitais públicos, né, atendidos pelo SUS. E outra informação importante também é que a Vigilância Sanitária já aplicou 21 multas a estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos que desrespeitaram o decreto de calamidade e permaneceram abertos. A Prefeitura não informa aí quais são esses estabelecimentos. E olha só, hoje pela manhã tivemos aqui um protesto aqui na Avenida Alberto Andaló. São pessoas que pedem a reabertura do comércio, sob o argumento de que não se pode destruir a economia da cidade, do país, por causa da epidemia do coronavírus. E antes do começo desse manifesto, eu estava lá e eu entrevistei o organizador da carreata, que é o empresário Denilson Marzocchi. Vamos conferir o que disse o Denilson. Então nós não queremos justamente nenhum caos aqui junto à questão do trânsito em frente à prefeitura. Por isso que nós estamos estacionados nas imediações, aguardando a vossa orientação e que a gente possa realizar a nossa demonstração de apoio ao governo municipal para que retome a atividade comercial, bem como ao presidente da Associação Comercial, neste momento, Paulo Sader, tá? Para que ele tome as decisões com segurança e apoio dos empresários. É por isso que nós estamos aqui. Pedimos a vossa colaboração e a orientação e, consequentemente, a segurança da comunidade e a segurança também dos empresários que participam neste momento dessa manifestação pacífica. Ok, capitão? Senhores, muito obrigado pelo apoio de vocês. Só complementando, pois não. O planejamento foi feito, a gente só pede então que se cumpra o itinerário e obedecer as regras de trânsito, como você mesmo falou, a via não pode ser interditada, tá? E aí eu vou precisar de um aval de vocês do horário de deslocamento, que aí a gente vai precisar mobilizar o pessoal para estar acompanhando, tá? Horários são às 10 horas
que nós devemos iniciar, que o pessoal vai sair dos carros onde estão estacionados aqui nas imediações e nós faremos o itinerário que foi seguido. As informações que o senhor nos deu já foi passado para o grupo para não descer dos carros. As pessoas de idade, os empresários que são do grupo de risco, inclusive, estão ou trabalhando ou estão realmente na quarentena, aguardando, tá? Mas apoiando também o nosso evento. Então, todos os cuidados foram tomados, inclusive máscara e álcool gel está também nos veículos que nós estamos aí fazendo a nossa carreata, pacificamente. 10 horas, então? Às 10 horas o pessoal está aguardando o start, capitão. Você vai estar por onde? Eu estou aqui ao lado do senhor nesse momento e vou estacionar o meu carro, assim como os demais aqui na mediação. Muito obrigado a todos, um bom dia, obrigado pelo apoio e vamos seguir em frente para que a gente possa defender aí os direitos de todos e a segurança de todos e a saúde também. Muito obrigado. Danilson, uma entrevista aqui para a TV Câmara, Pois rapidinho. Não. Qual que é o objetivo desse protesto e os senhores não temem o risco dessa pandemia que está assolando aí o mundo inteiro? Primeiramente, o objetivo dessa manifestação não é um protesto, nós demonstrarmos ao prefeito municipal, Edinho Araújo, e também ao presidente da Associação Comercial, Paulo Sader, e demais representantes das categorias, a retomada das atividades comerciais, não só do comércio, mas da indústria e prestadores de serviços. Claro que temos aqueles que não estão impedidos de realizar suas atividades, mas nós defendemos para que sejam retomadas todas as atividades, assegurando o protocolo através da saúde e preservando também a saúde e segurança do grupo de risco. Mas sabemos que muitos podem, neste momento, realizar as atividades. E também existe uma faixa da população que não pertence ao grupo de risco, que pode, nesse momento, se doar e assegurar as condições de trabalho e de receita, não só para o município, mas para o Estado e para a nação. Com relação à temeridade, infelizmente, nós não temos como segurar isso e ninguém tem como garantir. Até mesmo dentro da sua casa, não é a certeza de que você vai estar imune. Todos nós corremos o risco, independente de estarmos dentro de casa, estar trabalhando, estarmos na rua. Além disso, quem é do grupo de risco que está em casa, ele precisa realmente seguir o protocolo, porque os seus familiares, eles vão ao supermercado, eles vão à farmácia, eles estão transitando. E isso também faz parte do risco, acaba levando o risco. Infelizmente, nós estamos diante de uma guerra silenciosa, e não tem como a enfermaria dizer para o capitão ou para o general da guerra: não leve seus soldados para a guerra, porque nós teremos aqui feridos e teremos mortos. Então, não vá para a guerra e entregue realmente a situação. Não é o nosso caso. Nós precisamos enfrentar a guerra, mesmo que tenhamos feridos e mesmo que tenhamos vidas também. Tá? Qual que seria a proposta desse movimento? A reabertura imediata do comércio? A reabertura a partir do dia 30 do comércio e das atividades comerciais, seguindo os protocolos de saúde. Todo o comércio, sem... Comércio, indústria, prestação de serviço. Toda a economia. Retomar a economia. Tá certo. Alguma consideração mais? Eu agradeço o apoio da Polícia Militar, que nesse momento está conosco, nos orientando. Agradeço também ao Poder Público, que tem feito esforços para que possa retomar. Agradeço também à Associação Comercial e as demais entidades que também estão se esforçando. Agradeço à população que é solidária à retomada e à preservação dos empregos, da economia de modo geral. Agradeço àqueles que nos apoiam e respeito também as vidas e aos amigos e àqueles que carecem realmente neste momento da saúde. E a saúde precisa do apoio dos empresários, a saúde precisa de recursos. E através do nosso trabalho que a gente vai conseguir gerar receita e riquezas para que a gente possa realmente enfrentar essa guerra e vencer essa batalha. Tá, então, gente, um dos principais organizadores aí desse protesto hoje pela manhã, que reuniu bastante gente aí, mas a Polícia Militar não soube estimar um número. O capitão Alessandro, que estava no comando ali, disse que eram muitos carros, então não dá para ter uma ideia do número de pessoas. Eram carros que ficavam dando volta na avenida, enfim. E também sobre isso, eu tive lá de manhã junto com o cinegrafista Wagner Bueno e a gente produziu uma reportagem aí com os principais momentos, algumas falas interessantes aí do pessoal que participou desse manifesto. Vamos conferir aí, tem 10 minutinhos, mas vale a pena para você ver como foi amanhã hoje em Rio Preto.
pessoal tem que trabalhar, cara. Abrir o comércio mesmo, vão trabalhar, porque não tem cabimento. O Brasil vai parar, o Brasil vai quebrar. Tem que trabalhar mesmo. A gente tem medo, mas tem que trabalhar com máscara, com luva. A gente tem que se precaver, né, da doença. Mas não pode parar o Brasil, senão ele tá ferrado. Qual que é o objetivo de vocês? As empresas voltarem a trabalhar, abrir um comércio novamente. Você não tem medo do vírus? De jeito nenhum. Queremos trabalhar, voltar ao trabalho. Idosos em casa. Pessoas com problema respiratório em casa. Pessoas vulneráveis ao coronavírus em casa. População trabalhar. O senhor não teme a epidemia do coronavírus? Não, porque eu estou tomando minhas precauções. Agora a gente tem que trabalhar também. Vamos ficar em casa como? Tem pessoas que trabalham hoje para comer amanhã. O que os senhores pretendem com essa manifestação? A volta do comércio imediato. Precisamos da fortaleza que Rio Preto sempre teve. Precisamos do comércio forte para que tenhamos saúde para poder continuar a vida. Nós precisamos voltar a trabalhar, só isso. Tá muito difícil, já estava difícil, a crise já tinha tomado conta. Nós precisamos voltar a trabalhar. Vocês não temem essa pandemia, essa epidemia? A gente tem um projeto para voltar a trabalhar, seguindo todas as normas sanitárias, todas as normas da OMS. O que é proposto em outros lugares que continuam abertos pode muito bem se enquadrar nas nossas empresas. Nós precisamos trabalhar, nós vamos quebrar. O que vocês esperam com esse protesto aqui? Voltar ao comércio o mais rápido possível. Você não teme a epidemia aí, seu garotinho aí? Não, de jeito nenhum. Tem que reabrir os comércios, senão o país vai falir. A cidade vai falir. Eu sou trabalhador autônomo, dependo de trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não como. Quero que reabre logo. As lojas, o comércio, voltar ao normal. Não vai falir todo mundo. Jesus está voltando! Deus abençoe o Brasil! O meu presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro! Meu temor é expor meu filho, minha família a um futuro de caos, né? Eu acho que o momento agora é isolar quem tá no grupo de risco e deixar quem não tá trabalhar, né? Então libera nós aí, Edinho. Pela família brasileira e para evitar esse caos aí, pelo futuro do país. O pessoal quer trabalhar, aqui não é a Itália, vamos trabalhar com consciência, mas o país é muito grande, todo mundo precisa do emprego. De fome é que vai morrer muita gente. Se acontecer o que aconteceu na Itália? Eu acho que pode fechar por parte o país, conforme vai evoluindo a coisa, não tudo de uma vez igual foi feito. Queremos trabalhar. Primeiro surgiu na rede social, né, o movimento, e depois foi protocolado no batalhão a solicitação da carreata. O decreto de emergência, de calamidade, não impediria esse tipo de protesto? Então, a carreata não. Tá? A carreata foi orientada as pessoas a não descerem do veículo. Então aí procederam dessa maneira e as pessoas, aí a gente fez a orientação, né, das demais pessoas que estavam acumulando, como nós vamos fazer agora ali, para que não se reúnam e concentrem. É contra esse político que querem derrubar o Brasil. A gente tem que pensar no povo sim, mas não no bolso deles, tá? Edinho, tem que abrir o povo que quer trabalhar. Cadê? Ninguém tá com máscara aqui, ó, ninguém tá com máscara. Vamos voltar pra rua, pessoal. Segunda-feira tem que abrir a porteira. Por enquanto está sendo pacífica, tá? A gente está tentando aí, para não atrapalhar aí o trânsito, certo? O menos de congestionamento possível. Dengue mata muito mais que essa gripezinha. Nós precisamos trabalhar. Grupo de risco fica em casa, fica afastado. E quem tem condições, vamos trabalhar. Esse vírus está aí. Ou trabalhando ou não trabalhando, estamos correndo risco. Então vamos produzir. Pelo menos muita gente vai ter o que comer e não vai quebrar. Pelo que a menos situação morre com dinheiro. Não é morrer com dinheiro. Se pensar assim, não devemos fazer nada de bom. Vamos pensar positivo, vamos trabalhar. Sem doença, sem pandemia, sem nada, amigo. Temos que trabalhar, somente isso. Produzir, vamos produzir. O pessoal está fazendo a manifestação falando vamos trabalhar. E eles falam que é política, então a doença não existe. Mas filma, por favor, para mim.
tem um rapaz de máscara ali. E não é só ele, passou inúmeros carros, carrões, e usando máscara. Quer dizer, tem a doença ou não tem a doença? E eu não sei, vamos supor, o empresário está pensando só no lucro dele, entendeu? A parte que vai sofrer por causa da inflação, do investimento aí público aí, vai ser a parte pobre. E saber que, vamos supor, aqui em Rio Preto, quem paga mais imposto é a parte pobre, é a Zona Norte, que paga por cabeça e por metro quadrado de casa um imposto mais caro que Dama, que Zona Sul. É eles que vão sofrer. Os empresários aí pagam o quê? Desviam dinheiro, não sei, não vou falar, não vou generalizar. Mas vamos supor, a gente não sabe se eles pagam certinho imposto de renda. Tudo que vai na folha de pagamento de um cidadão trabalhador é descontado, é imposto, entendeu? E os caras estão aí, não estão pensando na saúde pública, né? Estão querendo voltar a trabalhar porque a doença não existe, mas estão usando máscara. Estão andando de carro sem cinto de segurança, criança no banco da frente sem cinto de segurança, usando contramão, conversão errada, tendo favoritismo para atravessar semáforo. Eu vi um motoqueiro que passou sem capacete. Eu não sei, tá uma bagunça. A manifestação pode, mas a reivindicação deles está totalmente errada. As pessoas de grupo de risco devem ficar em casa, se cuidar. Mas nós que estamos saudáveis, temos comércio, temos família para sustentar, temos contas para pagar. Nós não precisamos, não podemos ficar parados, a gente tem que lutar. É a economia da cidade, do estado. A manifestação de aglomeração não estaria proibida? Então, aí a gente tem que verificar qual que é o bem que a gente vai querer, entendeu? Se a gente for tomar uma ação aqui, a gente pode causar um problema maior. Então vamos tentar resolver pacificamente, tudo bem? A gente vai solicitar o apoio policial agora para posicionar aqui e vamos verificar se eles têm alguma comissão para... Pode montar uma comissão para estar recebendo... conversando com a autoridade municipal. O pessoal chegou a falar em invadir o passo, não. O senhor ouviu isso? Não. A gente vai pedir o reforço do policiamento para evitar esse tipo de ação, tá bom? Queremos trabalhar com segurança, mas queremos todo mundo trabalhar. Todo mundo tem direito de trabalhar. É esse o objetivo nosso, sem prejudicar, se protegendo, aonde todo mundo ganha teu pão de cada dia e pague tuas contas. Decisão política, sem consultar os feirantes, os lojistas, os comerciantes. Foi uma decisão só da Câmara e do prefeito. Inútil. Calamidade pública não existe em Rio Preto ainda. É para pegar dinheiro ainda. Pilantragem. Só queremos trabalhar, porém não podemos aqui, na paz, não podemos parar. Correto, vamos obedecer, legal. Só que se o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, qualquer time, até o América ganhar, para a avenida. Nós para trabalhar, nós não pode. Agora, se um time ganhar, eles fecham a avenida. Os trabalhadores estão aqui, eu estou aqui não porque é porque eu quero. Eu queria estar na minha vida de antes, trabalhando, tirando meu sustento, da minha família e de outras pessoas, de outros colaboradores que trabalham comigo. Explicar para a população a MP dos portos, quando ele pegou dinheiro, quando ele encheu o bolso de dinheiro, foi muito fácil. Agora ele fecha o comércio. Comércio tem que abrir! 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 A gente só quer trabalhar igual o senhor está trabalhando. Entendeu? Outro lado lá, só para evitar esse presidente. Não, aqui não. Tem que ter a precaução também, não é? Mas trabalhar é importante.
Parece que a prefeitura vai receber aqui os representantes do movimento. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Oi. Porque nós estamos aqui representando quem precisa trabalhar. É essa a nossa obrigação. Perfeito. Todos eles lá estão sendo representados por nós três. E por isso que nós, a Guarda, nós estamos trabalhando para que tenha um consenso. A gente está trabalhando com a segurança, né, de todos, né? A gente trabalha visando garantir a integridade das pessoas que estão aqui circulando, né? E houve aí um momento mais exaltado e a gente trabalha aí com a parte de mediação e tentar um consenso, né, entre o poder público, entre as pessoas aí que estão fazendo a reivindicação. Tá aí, gente. Então, esse foi um resumo aí do que aconteceu essa manhã. O pessoal bastante exaltado ali, como vocês puderam ver. Dá para entender o nervosismo, o pessoal preocupado com o próprio sustento, no comércio fechado, mas tem que entender também o momento delicado que a gente atravessa. Olha só de ontem para hoje, na Itália, 900 pessoas morreram, é muita gente. Então, precisamos ter cautela aí. É difícil, é uma escolha difícil. Eu imagino a posição do prefeito, se ele manda abrir o comércio e uma epidemia infesta a cidade. Por outro lado, tem a situação de milhares aí de famílias, enfim. E sobre isso, a gente trombou com a vereadora Karina Carolina, ela estava acompanhando à distância esse protesto e deu a sua opinião. Vamos conferir o que disse a vereadora Karina Caroline. Nós entendemos que o momento está crítico para todo mundo, né? Esse isolamento social, essas pessoas sendo privadas de trabalhar, mas por outro lado a gente também tem a preocupação da saúde. Se realmente acontecer esse surto, é um posicionamento muito difícil para qualquer governante nessa situação, né? Eu acho que é o momento de avaliar, ver, mas acima de tudo a gente tem que pensar também na saúde por um todo. Tá aí, gente. E logo após esse protesto, alguns representantes aí formou uma comitiva de 3, um representando feirantes, um ambulante e um outro segmento lá, subiram, tiveram uma reunião com representantes do Executivo também, mas não houve nenhuma posição. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da ACIRP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, o Paulo Sader, para saber se ele tem alguma novidade a respeito disso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alexandre. Como vai? Tudo bem, e o senhor? Paulo, e aí, como que o senhor acompanhou esse protesto? A ACIRP apoia essa reivindicação de abertura do comércio? O senhor tem conversado com o prefeito? Quais as novidades que o senhor pode passar para a gente? Alexandre, num momento complexo como este, num momento em que as vidas dos cidadãos estão em risco, as lideranças precisam de responsabilidade. É normal o protesto, é normal a reivindicação, é democrático. Felizmente, nós estamos mantendo neste país essa liberdade de expressão. Mas é preciso considerar a circunstância de transmissão de um vírus que causa uma doença severa, grave e letal. E nós precisamos levar isso em consideração. As lideranças precisam ter responsabilidade de estabelecer canais de comunicação civilizados. Então, o que o prefeito tem nos garantido, não só a Associação Comercial, mas a outras instituições também, como já foi feito no dia de edição do decreto que instalou o isolamento horizontal na cidade, lá em 20 de março, chamou outras lideranças empresariais também. Na reunião que eu tive com o prefeito, eu solicitei a reunião para pleitear do prefeito uma orientação técnica embasada no parecer, no acompanhamento que os técnicos da FAMERP, do Comitê de Enfrentamento da Crise do Coronavírus, está realizando. Porque o que acontece é legítima a preocupação e o desespero de alguns empresários que estão com problema de caixa.
a economia já não era muito boa, nós já vínhamos enfrentando alguns desafios sérios, as empresas não estão com caixa para fazer frente há muito tempo sem operar. Entretanto, nós temos um problema de salvar vidas. E aí, nós precisamos ter horizonte. O problema do empresário é ter horizonte, ele poder planejar. Se ele sabe que ele vai ter, por exemplo, que ficar fechado até o dia 15 de abril, como diz o decreto, ele põe os seus colaboradores, aqueles que conseguem segurar os seus colaboradores, né, empregados, coloca-os em férias, para poder retomar na hora que as atividades forem liberadas. E aí o pessoal volta das férias. Se, por outro lado, eu vou poder trabalhar daqui uma semana ou 10 dias, eu não coloco meu pessoal em férias. Eu deixo pelo menos alguma força de trabalho em stand-by, de prontidão para retomada. O que nós precisamos é entender como é que essa curva de contaminação, de contágio está acontecendo para poder para ter alguma previsibilidade, algum planejamento. E é isso que eu fui propor para o prefeito. E foi isso que o prefeito se dispôs a fazer. A gente fazer reuniões mais periódicas com outras lideranças, aí o prefeito vai convocar. Eu só fui pedir, do ponto de vista do empresário que eu represento, né, da ACIP, os 4.200 empresários associados, fui pedir que fizesse para nós essa condição de planejamento e fizesse periodicamente e de uma forma mais curto tempo, essas avaliações, para que nós pudéssemos ter um horizonte de quando é que vamos poder voltar a trabalhar. Certo, e ele ficou de dar essa resposta na segunda-feira, é isso, Paulo? Na segunda-feira, nós já teríamos alguma avaliação por parte do comitê técnico, entendeu? Porque não adiantava ontem nós tínhamos 3, 4 dias úteis de combate, de isolamento horizontal. Você não faz uma curva estatística, e os empresários sabem disso, você não faz uma curva estatística com 3 dias de um problema de saúde que leva 2 meses para acontecer. Você precisa de um pouquinho mais de tempo. Nós contamos que, na segunda-feira, nós teremos algo como 10 dias entre o decreto assinado e a reunião. Então, você talvez tenha uma curva mais definida, de tendência, compreende? Por isso, segunda-feira. Segunda-feira nós vamos ver a curva. E quais são as considerações que a saúde diz, os técnicos, especialistas em saúde nos dão, e nós diremos, empresários, quais são as dificuldades que nós temos. Com aquele tipo de curva, nós conseguiríamos, por acaso, fazer a liberação de algum tipo de atividade mais? Por exemplo, vou exemplificar, não estou dizendo que é isso que eu estou pleiteando, mas restaurantes, será que poderiam, conforme o achatamento da curva de contágio, poderiam voltar a trabalhar com uma restrição de população dentro do ambiente? 30% da capacidade, por exemplo? Estou chutando números, entendeu? Poderia trabalhar com espaçamento que está determinado para os refeitórios de indústrias que têm refeitório para os seus colaboradores, não é? Aquele espaço de 2,25 metros quadrados por pessoa. Você entende? É possível a gente trabalhar e tentar fazer um casamento mais adequado, mais sintonia fina entre a necessidade, a imposição da técnica médica e a necessidade dos empresários. O médico pouco entende dos negócios, dos empreendimentos, mas os empresários e economistas pouco entendem da medicina. O que está faltando talvez seja conversar um pouco mais proximamente para compreender o ambiente de São José do Rio Preto, que não é necessariamente o ambiente da capital do estado de São Paulo ou do Manaus, no Amazonas, entendeu?
Ô Paulo, foi pensado, acho que alguém comentou pela manhã, talvez um rodízio, abre-se um dia determinado comércio, para pelo menos ter algum giro, no dia seguinte abririam outros e assim sucessivamente? Olha, eu não recebi esse tipo de sugestão. De qualquer forma, as sugestões elas podem aparecer, elas devem aparecer, sem que seja uma imposição, porque é preciso fazer o casamento entre a técnica médica, o conhecimento que se tem de como o vírus se espalha e a necessidade do empresário. Existe a história do isolamento vertical, em que você isola os grupos de risco. O problema, alguns problemas vão surgir. Adaptações são necessárias. Se a gente racionaliza as coisas e se dispõe a encontrar uma solução conjunta, unidos, respeitosamente conversando, a gente chega lá. Com estridência, extremismo e partidarização das questões, nós não chegaremos a lugar nenhum. Ou, se chegarmos, provavelmente chegaremos a um lugar que não é bom para ninguém. Tá certo, gente. Esse é o Paulo Sader, o representante máximo aí dos empresários de Rio Preto, que, aliás, hoje deve estar, não sei se passa hoje o cargo, mas parece que foi a escolha do novo presidente da CIRP, talvez uma das últimas entrevistas aí do Paulo como presidente da CIRP, é isso? É isso mesmo. Com muita satisfação de entregar o cargo, tendo realizado, ao lado de grandes empresários, um trabalho de 4 anos. E o Kelvin Kaiser assumirá, a partir das 18 horas, a presidência da CIRP, mostrando que a CIRP quer e preza a vigência da lei, das regras, a paz social. Nós temos regras, nós queremos trabalhar conforme as regras. Tá certo. Paulo Sader, muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí à frente da CIRP e sucesso. Muito obrigado, um abraço, Alexandre. Grande abraço. Enfim, eu recebi uma nota aqui, logo após a manifestação, a Prefeitura divulgou a seguinte nota, que as medidas de contingenciamento para enfrentar o avanço do coronavírus em Rio Preto foram tomadas de acordo com recomendação da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde. A manifestação é livre em um regime democrático, desde que seja realizada de maneira pacífica. A Prefeitura de Rio Preto já havia anunciado que na segunda-feira, dia 30, como dissemos aqui, fará uma avaliação com lideranças empresariais para saber se há possibilidade de tomar alguma medida que penalize menos o comércio. Está aí, então, a posição da Prefeitura. E ainda falando de economia, gente, vence hoje a primeira parcela, hoje, sexta-feira, dia 27 de março, a primeira parcela do IPTU de Rio Preto, seja para quem vai pagar à vista com desconto ou parcelado. Sobre isso, a gente vai falar com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua. Boa tarde, secretário. Tudo bem? Tudo bem. Secretário, eu queria que o senhor reforçasse a importância do IPTU para a Prefeitura de Rio Preto, principalmente nesse momento de grave crise pelo qual atravessamos. Bom, realmente é uma crise que ninguém gostaria de estar passando, né? Parece um pesadelo que assolou o país, né? Principalmente aqui a nossa cidade. Esse valor que a gente aguarda receber do IPTU, da primeira parcela ou do pagamento total à vista, ele vai ser utilizado para que a gente compre equipamentos, EPIs, medicamentos para a saúde, para a gente poder atender essa crise, que é grave, é muito grave. Ô secretário, muitos empresários têm pedido, não só empresários, trabalhadores, enfim, a população como um todo, talvez adiar essa primeira parcela. Isso já foi descartado, né? Isso foi descartado. Não existe a mínima possibilidade de a gente alterar essa data. Primeiro, porque eu preciso fazer caixa. E segundo, porque, se a gente pensar bem, esse bloqueio, vamos dizer assim, começou na terça-feira. Então, hoje é sexta. São 4 dias somente. Em 4 dias somente, a cidade não tem condições de absorver esse custo. Eu não consigo entender dessa forma.
Tá certo, secretário. Qual seria, eu sei que o senhor, claro, não tem valores ainda do que já foi pago, vence hoje ainda, isso ainda está em processamento, mas a expectativa que o senhor tinha desse primeiro pagamento do IPTU? No início era de 85 milhões desse primeiro pagamento, para esse mês de março. Agora, o quanto nós vamos receber, eu não sei. Ninguém pode obrigar ninguém a pagar imposto, certo? A pessoa paga se tem condições. Se não tem condições, vai pagar depois. Eu não tenho uma outra alternativa para fazer caixa. Todo ano é essa luta, sabe, para a gente conseguir fechar as contas, entrar em equilíbrio. Nós temos feito isso, eu acho que com competência, né? Então, eu preciso, é uma situação de necessidade. Estamos vivendo um momento de guerra. E guerra é assim, a gente precisa de recursos, é o esforço de guerra de todos. Sem dúvida. Ô secretário, diante desse cenário, a Prefeitura trabalha com uma contenção de custos em outros setores, aí já prevendo uma possível e eventual queda na arrecadação? Estamos trabalhando, sim, junto com o Israel, o Martinho, que é o meu assessor, a orientação do prefeito. Então, todos os investimentos estão praticamente suspensos e o recurso que nós tivermos vai ser carreado para a gente atender essas necessidades que são graves, prementes. Nós pensamos na população. Ninguém está fazendo nada no sentido de complicar a vida de ninguém. A culpa desse problema não é da Prefeitura. A Prefeitura está tentando conduzir da melhor maneira possível esse momento, que é um momento difícil para todo mundo. Para você ter uma ideia, eu faço parte do grupo de risco, estou trabalhando em home office, mais do que eu trabalhava na secretaria, lá no prédio. Muito mais, porque até agora eu ainda não almocei, só estou correndo, tentando encontrar uma saída. Tá certo então, gente. Esse secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua, alguma colocação mais, secretário? Não, aqueles que tiverem condições de pagar, que paguem, que não posterguem, certo? Esse dinheiro será de muita importância para todos nós. Nós temos outros projetos desenvolvendo com relação a atendimento à camada mais pobre. Eu sei que tudo isso é urgente, as pessoas estão agoniadas, as empresas também. Nós precisamos tentar encontrar esse meio termo entre funcionar, não funcionar, a saúde. Eu digo sempre, eu tenho informações diretas da Itália, dos meus parentes que moram lá, que estão passando por uma fase muito difícil, muito difícil. Então, eu tomo por base aquilo que está ocorrendo lá, certo? E me faz muito mal, realmente. Eu não gostaria de estar passando por isso agora aqui no Brasil, ou no mundo inteiro, vamos dizer assim. Sem dúvida, nenhum de nós. Muito obrigado, viu, secretário Ângelo Bevilacqua. A única coisa que eu posso desejar, né, é que o povo mantenha calma, mantenha paciência, estamos todos unidos, todos juntos, ninguém está querendo o mal absolutamente de ninguém, queremos somente o bem. E que Deus nos abençoe e nos ilumine a encontrar o melhor caminho para resolver a vida de todos. Vivos, é aquilo que eu disse ontem para um grupo de empresários. Nós temos que encontrar o retorno da vida, mas sem trazer a morte junto. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Ângelo Bevilacqua, secretário da Fazenda de Rio Preto. Como o secretário reafirmou aí a importância do IPTU, porque esse dinheiro vai ser usado principalmente agora, nesse momento, para a saúde e para as pessoas menos favorecidas, que mais precisam dos atendimentos públicos aí. Aproveitando que o secretário citou a Itália, o vírus atinge o mundo inteiro, mas principalmente a Itália. Lá já são mais de 8 mil mortos, gente. Foi, né, o epicentro da pandemia mundial, que agora é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que já tem mais de 80 mil infectados, com pelo menos 1.170 mortes. E Nova York é a cidade mais atingida. Só em Nova York são 300 mortes. E nós temos aqui um vídeo enviado para a gente pelo designer
Lucas Camargo, ele que é de Novo Horizonte, mas mora em Nova York há mais de 10 anos. E ele gravou aqui a pedido da TV Câmara, mostrando como é que está a situação de Nova York, a cidade que é conhecida como a capital do mundo. Vamos conferir esse vídeo do Lucas. A gente pode ver, aqui é uma rua principal aqui de onde eu moro, de comércio, restaurante, tudo fechado, tudo parado. Já vai estar assim, já vai fazer umas 2 semanas. Você vê o rapaz ali fazendo o delivery, né? É o único serviço que está funcionando no delivery. Tanto de mercado, né? Quanto de outros serviços aí, como restaurante. Mas a maioria está tudo fechado. A gente está entrando aqui, né? Nas próximas 2 semanas. No que eles estão mais preocupados, né? Que vai ser o período crítico de entrada de pessoas não à emergência do hospital e que gera todo esse estresse no sistema, né? Que eles estão preocupados aí, né? Que é o que o maior temor não é o vírus em si, né? Mas é o que ele sobrecarrega o sistema de saúde. E quando você colapsa o sistema de saúde, você vai ter um problema irreparável na sociedade, né? Como está acontecendo na Itália e Espanha, né? Tá aí, gente. Obrigado ao Lucas Camargo, que enviou esse vídeo pra gente. Boa sorte lá para ele. E que tristeza ver Nova York, né? Uma cidade capital do mundo, uma metrópole aí, cosmopolita, nessa situação, ninguém nas ruas, tudo fechado, é muito triste mesmo. E, aproveitando, gente, essa crise gerada aí pelo coronavírus tem afetado não só a economia formal, o comércio, a indústria, como a gente disse aqui, mas também os mercados do mundo inteiro, com quedas históricas aí nas bolsas de valores das principais potências mundiais. A gente viu na última semana bolsas da China, Nova York, Londres, de toda a Europa caindo aí 2 dígitos e causando muito prejuízo a investidores. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o consultor financeiro André Iano, ele que é corretor de uma das principais agências de investimento do país, aí, a XP. André, boa tarde. Boa tarde, Gama. Boa tarde a todos os telespectadores aí do canal. Obrigado por participar aqui com a gente. André, queria que você fizesse um panorama aí do mercado de investimentos, como é que está a situação, como as pessoas estão lidando e o que você tem a dizer nesse momento. Tá certo, Gama. Primeiro agradeço o espaço aí que você me convidou, né? Então, a gente sempre fala no mercado financeiro, né, Gama, que os mercados, eles tentam antecipar aquilo que vai acontecer na economia real, né? Então, eu até falo para o pessoal, né, que no dia 26 de fevereiro, né, há um pouco mais de um mês, estava todo mundo curtindo o carnaval e eu estava roendo as unhas, imaginando o que poderia acontecer na volta do carnaval, né? De fato, o dia 26 começou a gente sentir a crise com mais violência no mercado financeiro, né? E isso foi se estendendo nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Isso porque o mercado financeiro ele acaba caindo fortemente, porque primeiro que ele não consegue ver o que de fato vai acontecer. Então ele força muito, a queda é muito violenta, justamente para tentar prever o que pode ser que vai acontecer no futuro, né? Então é por isso que os dias que sucederam foi muito forte. Então você vê essa paralisia toda do vídeo de Nova York, fechamento de empresas, né, na China, na Europa. Isso tudo impacta diretamente, né, o mercado financeiro, porque no fundo, né, a gente não sempre acha que o mercado financeiro é descolado da economia, mas no fundo são empresas, né? Se essas empresas estão fechadas, as empresas que estão listadas em bolsa, ou mesmo as empresas que não estão, porque acabam gerando consumo para essas empresas que estão geradas em bolsa, você também tem uma queda futura da receita, tá? Então isso já é refletido
diretamente no preço das ações, tá? Então, esse aqui é o panorama, vamos dizer assim, geral do que aconteceu, essa queda tão acentuada nos primeiros dias de março, né? André, e agora, como é que você aconselharia um investidor? É hora de comprar ações, porque caiu tanto que o preço está lá embaixo. Vale a pena arriscar? O que você aconselha? Gama, nesse momento, a gente sempre pensa o seguinte, tá? A gente conversa com todos os clientes, conversa com os investidores. Nesse momento, a sua principal preocupação, eu vejo que não é ganhar, mas sim conseguir atravessar o rio, tá? Então, nesse momento, eu vou olhar para dentro da tua casa, da tua empresa e verificar se você vai conseguir ter caixa para os próximos, pelo menos, 3 meses, tá? Acho que é uma preocupação primordial antes de você pensar em investir, porque ainda a incerteza é muito grande, a gente ainda não tem um sinal positivo pela frente, ainda a gente tem um mar de incertezas, né? Então, nesse primeiro momento, Gama, o que eu acho importante o empresário, o investidor, a pessoa física, pensar em sua sobrevivência, em como cruzar o rio. Claro que você tem muitas empresas listadas em bolsa que estão com a sua cotação muito baixa, né? O que é importante é que a gente sempre faz a diferenciação entre preço, uma cotação e o valor da empresa, né? Porque são as maiores empresas nacionais, tá? Então, se você pode pensar em termos empresariais, são as empresas mais preparadas para passar pela crise, tá? E uma pesquisa recente, Gama, são obviamente as empresas maiores, né? Não só elas têm capacidade para captar dinheiro, mas também elas conseguiram, né, nesses últimos anos, geração de caixa e conseguiram se preparar para uma eventual crise, tá? Então, essas empresas que estão listadas em bolsa, elas estão sadias, tá? Antes de entrar aqui ao ar, acabei lendo um artigo também, essas empresas estão com caixa, já estão prevendo uma redução de receita, mas mesmo assim eles têm caixa para mais de um ano, tá? Para conseguir tocar essa crise, tá? O que a gente vê nesse momento, Gama, é muito mais uma necessidade de auxílio das empresas menores, tá? Principalmente as pequenas e médias empresas brasileiras, que nesse momento necessitam de caixa e, obviamente, a parte dos bancos privados vão cortar as linhas de crédito desse pessoal, porque, obviamente, aumenta o risco nessa situação que a gente está vivendo, tá? Então, medidas do governo, acabei de ler agora também, uma medida do governo de um pacote para auxílio de pequenas e médias empresas, já foi aprovado, ou está sendo aprovado, não me engano, mas ainda vai ter alguns dias para operacionalizar esse pacote, tá? Então, as principais empresas, elas estão protegidas, mas nessa etapa que a gente está vivendo agora, o que está em jogo agora é a manutenção dos empregos gerados pelas pequenas e médias empresas, né, Gão? Que a gente bem sabe são as empresas que mais geram empregos no Brasil. Sem dúvida. Ô André, para o investidor comum, pessoal aí, pessoa física que investe na Bolsa, você aconselharia, depois dessas perdas aí que nós tivemos na última semana, tirar o que restou ou agora não adianta, mantém lá e bola para frente? Uma coisa, eu sempre voltando, né, à parte do caixa, né, uma coisa que é importante para esse investidor que se machucou, que teve algum revés na bolsa, é importante ele verificar o caixa dele, tá? Se fazer essa pergunta, se ele não fez essa pergunta antes, é importante que ele faça agora. Se ele consegue passar por uma eventual aprofundamento de uma crise ou manutenção dessa crise por algum tempo, se ele consegue sobreviver, se ele tem caixa. Se ele não tiver caixa, aí a gente tem que pensar em mexer em alguma coisa ali dentro da carteira dele, tá? Obviamente que
se ele mexer agora, o que a gente chama de realização de prejuízo, realização vai tornar esse prejuízo real, tá? Então, se ele não tem essa caixa para tocar a vida dele, a tocar a empresa, ou tocar o que seja, ele precisa sim fazer uma diminuição da posição dele para ele conseguir ter esse capital disponível. Obviamente que se ele tiver investimentos em renda fixa, tá? Que ele saque esses investimentos mais conservadores, tá, Gama? Ou investimentos mais, que a gente chama de mais líquidos, que são aqueles investimentos que a gente consegue ter o dinheiro mais rápido, tá? E esse dinheiro, esse investimento de risco, esse investimento de longo prazo, que a gente chama, que você permaneça ele lá, tá? Porque a gente acredita, tá, que essas empresas nacionais, essas empresas maiores, são as empresas que mais estão preparadas para enfrentar essa crise. Então, você pode, com grande sorte, essas empresas elas vão passar ao largo dessa crise, tá? Vão se manter e vão sair fortalecidas, tá? Então, a gente acredita muito nesse ponto de vista. Então, no momento agora, em resumo, se você tem dinheiro investido e vai necessitar que você saque dos investimentos mais conservadores, dos investimentos de alta liquidez. Se você não fez esses investimentos, aí você vai ter que fazer, sim, alguma retirada desses investimentos de risco que você possui. Claro, se você tiver essa necessidade de caixa, né Gama? Estou conversando com o consultor financeiro André Ianno. André, para a gente finalizar, a Caixa anunciou algumas medidas aí, como redução do juro do cheque especial, do cartão de crédito e também a suspensão por 3 meses, se eu não me engano, pagamento de financiamento habitacional. Além disso, o Congresso aprovou ontem vamos dizer, um bolsa auxílio aí para esse momento de crise de R$600 para informais, né, para pessoas que trabalham no mercado informal, que hoje é a maioria do país. Essas medidas podem dar um alívio aí momentâneo no mercado? Olha, Gama, vamos lá. Sim, é importante que o governo utilize todas as ferramentas que ele tem à disposição para conseguir atingir principalmente essa população, Gama, que é mais fragilizada, né? Então, o informal, tá? E o pequeno empresário. Isso aí é primordial que esse dinheiro chegue na mão dessa população. Por quê? Porque é a população mais fragilizada, né? O grande desafio agora que eu vejo para o governo federal vai ser conseguir capilarizar e vai conseguir chegar esse dinheiro na mão de quem realmente precisa e no tempo realmente necessário, porque para essa população que não tem caixa, que não tem dinheiro para o dia a dia, cada dia que passa é um dia de sofrimento, né? Então, claro que essa medida é importante, o governo vai ter que utilizar o Banco Central, o BNDES, vai ter que utilizar os bancos públicos, o Tesouro Nacional, todas as forças, né, que ele possui para conseguir combater os efeitos gerados pelo coronavírus, que não só são devastadores na parte de saúde, como também acabam causando um impacto muito grande na economia do Brasil como um todo, tá? Só para você ter uma ideia, Gama, semana passada foram feitos mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego, tá? E, então, assim, o impacto já é bem alto e bem grande, né? Então, o governo vai ter que utilizar todas as medidas todas as ferramentas que ele possui em mãos, né? Para conseguir contornar e conseguir fazer com que a nossa economia, é fato que ela vai ser prejudicada, mas que ela se prejudique menos, tá? Tá certo, gente. Esse é o André Ianno, consultor financeiro aí, corretor de agências de investimento, falando aqui com a gente desse momento complicado, essa situação difícil pela qual atravessa o país. André, obrigado. Quer falar mais alguma coisa aí? Olha, Gama, gostaria de falar sim, só uma consideração final. Eu acho importante
não só os investidores, mas também todas as pessoas que nos assistem, né? Que eles mantenham a serenidade, tentem manter a serenidade, tentem manter não entrem em pânico, tá? Porque a gente precisa tentar manter a cabeça serena, porque a gente com certeza vai atravessar essa crise com mais tranquilidade se a gente conseguir dar uma respirada e conseguir ter pensamentos mais positivos, vamos dizer assim. Tá certo. André Iano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tomara que essa crise seja mais passageira do que ela parece, né? Tá, joia. Eu que agradeço pela participação, viu, Gama? Um abraço. Obrigado ao André Iano, consultor financeiro. E olha só, gente, vamos continuar falando de setores que estão com problema aí, todo mundo enfrentando problema, e um que tem sido particularmente bastante atingido pela crise do coronavírus é a área da cultura, né? A gente está com cinemas, teatros, show, bares, restaurantes, enfim, tudo que envolve a arte e, consequentemente, o povo está proibido, está fechado. E esse pessoal todo sem trabalho, ator, artista, músico, produtor, enfim, técnicos das diversas áreas aí do show business estão parados. E por isso aqui em Rio Preto um grupo aí de artistas, produtores culturais estão se reunindo para tentar encontrar meios de sobreviver nesse duro período. E por isso a gente vai conversar agora com a produtora cultural, a Drica Sanches, ela que está encabeçando aí junto com outras pessoas esse movimento para tentar achar alguma alternativa para o setor cultural. Drica, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, Drica. Poderia estar melhor, né? Com certeza, para todos nós, né? Então tá, vamos falar um pouquinho, Drica, como é que os artistas estão se virando nesse momento, quais as dificuldades enfrentadas e o que vocês têm buscado de alternativas aí para o pessoal que vive da arte? Então, né, gente, nós artistas, né, entendemos que a situação ela é bastante complicada, né, para todo mundo, né, para todos os segmentos nesse momento. E também entendemos a importância, né, de se dar valor à questão da saúde, né, e talvez até, né, demandar mais recursos, né, para esses setores, uma vez que a gente está falando de saúde pública, né, e de vidas. No entanto, nós que somos os setores aí das artes, né, da cultura em geral, os trabalhadores da cultura, somos os primeiros a serem paralisados, né, Alexandre? Assim, já há quase um mês, né, que o nosso setor foi totalmente desmobilizado por conta da impossibilidade de trabalharmos, né, diretamente com o público, né, porque a nossa profissão ela necessita de uma plateia. E para se ter a plateia, a gente precisa aglomerar pessoas. E para aglomerar pessoas, a gente não está sendo possível acontecer nesse momento. Então, assim, o setor está sendo bastante atingido, não só aqui em Rio Preto, mas é uma coisa a nível nacional e até mundial. E aqui na cidade a gente vem se organizando como pode, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, que era um grupo inicialmente, né, de artes cênicas, e que esse grupo se mobilizou, né, porque a classe teatral de Rio Preto ela é bem grande, bem mobilizada, né? E enviamos um ofício para o nosso secretário de Cultura, né, pedindo um posicionamento dele sobre algum plano emergencial para os setores da cultura. E essa semana nós recebemos uma carta, né, um ofício da secretaria, solicitando que a gente encaminhasse um representante de cada segmento, né, para o nome de um representante com o WhatsApp de cada segmento para a Secretaria de Cultura, que vai ser montado um grupo no WhatsApp e vai iniciar um diálogo sobre esse assunto, sobre quais são as medidas que a Secretaria pretende tomar. Então, a etapa que nós estamos é essa. O nosso grupo, né, de artes cênicas, que fechou-se num grupo de teatro e circo, por orientação da própria Secretaria, tem como representante o meu nome, né, que eu sou produtora, sou gestora cultural já há alguns anos aqui na cidade, e a gente está aguardando agora a Secretaria organizar esse grupo com os outros segmentos para a gente iniciar esse diálogo. Drica, na sua opinião, o que poderia ser feito? Se você fosse a secretária de Cultura, o que você faria? Bom, se eu fosse hoje a secretária de Cultura de São José do Rio Preto, eu trabalharia com os mecanismos que eu tenho disponível para tentar amortizar, né, e atenuar essa situação aí que os artistas estão vivendo e vão passar por mais alguns meses, pelo menos. Então, é buscar, principalmente, avaliar o orçamento, né, que a secretaria tem e ver de que forma que esse orçamento pode ser atribuído a projetos, a programações que contribuam
para que o dinheiro, né, para que o recurso circule entre os artistas da cidade. Eu cancelaria os eventos que não são importantes de serem realizados nesse ano, como o Festival Internacional de Teatro, como o Festival de Música, recurso do próprio aniversário da cidade que não foi utilizado. Eu não conheço o orçamento da secretaria, né, porque eu não estou lá, mas cancelaria os eventos que não são importantes mais de ser realizados esse ano, porque são eventos que contemplam mais companhias, né, e artistas de fora do que da cidade, e traria esse recurso para o meu orçamento novamente e redistribuiria de uma forma a atender por meio de editais ou de projetos diretos, como contratação de espetáculos para serem realizados de forma online, contação de histórias, ainda contratações antecipadas, que você possa contratar a companhia agora, o grupo de música agora, e essa prestação de serviço acontecer a partir de julho, agosto, entendeu? O importante nesse momento, Alexandre, é fazer a economia se movimentar. E como é que a gente faz isso? Injetando recurso no segmento. A cultura hoje ela é um eixo econômico que tem que ser respeitado, porque é um eixo que inclusive gera renda, gera trabalho e tudo mais, não só em Rio Preto, mas no mundo todo. Então, se eu fosse secretaria, eu usaria os mecanismos que eu possuo, porque eu sei das dificuldades até, às vezes, de querer criar a roda nesse momento, um mecanismo muito intransponível, e depender de aprovação jurídica, né, de questão de legalidade. Então, eu faço com que a gente tem, faria do limão que a gente tem lá na secretaria, uma limonada para colocar os recursos para girar aí na mão dos artistas. Rodrigo, a gente tem visto aí, principalmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, esses grandes centros aí que respiram cultura nas noites e tal. Músicos, principalmente músicos, você falou do online, o pessoal se reúne, toca e pede doação. Esse seria um caminho aqui, vocês já pensaram nisso, se apresentar online, até para levar alguma diversão, algum entretenimento para quem também está confinado em casa. Sim, eu acho que assim, esse mecanismo do online é um mecanismo que as companhias já vêm utilizando de alguma forma e agora ficou mais evidente ainda. Desculpa, né? Aqui em Rio Preto, desculpa te interromper, parece que o Combinados está fazendo alguma coisa online aí pelo YouTube, né? Combinados está fazendo, a companhia Fábrica de Sonhos, que é a companhia que eu atuo também, a gente está com um canal só com atividades voltadas para o nosso público-alvo, né, que são as crianças. Então, a gente está contando histórias e ajudando as crianças a construir personagens para as histórias diariamente. A gente solta os vídeos todos os dias às 18 horas. A gente está com programação de uma live por semana sobre o tema, né, com relatos ao teatro. Então, assim, a gente já está movimentando bastante, entendeu? Contando história na internet, fazendo live, publicando stories do nosso dia a dia, do nosso trabalho de produção, do nosso trabalho de cenografia, do nosso trabalho de figurino. Você já está compartilhando muito conteúdo. Agora, a dificuldade disso, Alexandre, nesse momento, é a monetização disso, né? Pois é, isso que eu ia falar. O conteúdo você consegue expor, colocar à disposição do público. Então, nesse momento, para a gente que tem empresa, né, que tem companhia já estabelecida na cidade, a minha há pelo menos 23 anos, isso para a gente vai fidelizar o meu público, vai gerar mais seguidores para o meu canal, para o meu Instagram, para o meu Facebook, mas não vai gerar verba, né? Não vai gerar recurso e renda. Então, também, assim, aqui internamente, a gente está pensando em alguns planos emergenciais até para criar alguns produtos específicos, né? Para tentar também comercializar enquanto internet, mas é uma coisa que não é imediata, que não é para agora, talvez demore alguns meses. Então, assim, para a gente poder produzir esses conteúdos, é importante ter o subsídio. Por isso que se a gente pega esse recurso da Secretaria de Cultura e ele é distribuído, né, para as companhias de teatro, o pessoal da música, o pessoal das artes plásticas também, por que não, né? O pessoal da literatura, que pode contar história, todos os segmentos têm como produzir algum conteúdo online. E a Secretaria contrata alguns conteúdos e cria uma plataforma para essa exibição e fica disponível para o público, quer dizer, você está monetizando essa ação, entendeu? Então, por isso que o poder público, nesse momento, tem uma função muito importante, porque eu não tenho como buscar um patrocinador agora para um projeto desse, porque as empresas também estão todas no mesmo barco. Então, por isso é muito importante a Secretaria de Cultura, para a gente entender o que eles têm de proposta e, se não tem, a gente poder apresentar as nossas, né? Tá certo. E você tem sentido receptividade por parte da cultura? Está sentindo boa vontade? Olha, nós encaminhamos o ofício, né, na terça-feira. Na quinta-feira nós já tivemos esse retorno que eu estou te falando da organização desse grupo, né, pelos segmentos. Então, até então, está existindo, né, uma abertura aí, um caminho para o diálogo. Por enquanto, está tudo... Acho que, assim, sinceramente, acho que a cultura poderia ter começado a trabalhar um pouco anteriormente a isso, antes mesmo da gente pedir, eles já, né, terem se programado, ter pensado num plano emergencial. Mas, de qualquer forma, a disponibilidade deles
está aparecendo e está acontecendo para a gente iniciar esse diálogo. Então, isso nesse momento é o mais importante. Tá certo, gente. Tá aí a Drica Sanches, produtora cultural. Quer falar mais alguma coisa, Drica? Não, só quero mesmo deixar assim um depoimento, né, para as pessoas que não valorizam o nosso trabalho enquanto artistas, porque tem isso também, a gente tem que lidar às vezes com a indiferença do próximo, né, de estigmatizar a nossa profissão, não entender a importância dela. Queria dizer, se você está em casa lendo um livro, se você está em casa assistindo uma série, se você está em casa fazendo alguma coisa nesse aspecto, né, com um quadro na parede da sua casa, que você pode apreciar todos os dias, é porque existe arte no mundo. Então, por favor, valorizem a nossa profissão, que isso é um trabalho e tem muita gente que depende dela para subsistir e a gente merece sim esse respeito. Tá certo, Drica. Obrigado, boa sorte. A gente vai se falando aí, vamos acompanhando os desdobramentos dessa negociação com a Secretaria de Cultura. Tá legal, tá aí, perdemos rapidinho a Drica. Então, gente, e com essa entrevista aí com a Drica Sanches, a gente encerra o informativo coronavírus desta quinta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Eduardo Máximo e Matheus Camargo, e também os trabalhos do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que, nesse momento, o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo, claro, é evitar o alastramento desse vírus que tem causado tanto estrago no mundo, principalmente ceifando vidas humanas. E daqui a pouquinho, a partir das 5h30 da tarde, você confere aqui na TV Câmara a live diária das autoridades de saúde do município, que atualizam diariamente a situação do coronavírus aqui em Rio Preto. Lembrando, como a gente sempre tem feito, só procurar unidades de saúde, principalmente urgência e emergência, em casos graves de registro de 2 ou mais sintomas de gripe, como coriza, tosse, febre alta e principalmente falta de ar. Além, é claro, de lavar bem as mãos com água e sabão e desinfetar com álcool em gel. E a gente volta a qualquer momento com mais informações e a gente termina hoje reprisando, passando novamente aí o documentário que a gente fez hoje pela manhã com a manifestação aqui na Avenida Alberto Andalon. Um grande final de semana a todos. A gente volta a qualquer momento. O pessoal tem que trabalhar, cara. Abrir o comércio mesmo, vão trabalhar, porque não tem cabimento. O Brasil vai parar, o Brasil vai quebrar. Tem que trabalhar mesmo. A gente tem medo, mas tem que trabalhar com máscara, com luva. A gente tem que se precaver, né, da doença. Mas não pode parar o Brasil, senão ele tá ferrado. Qual que é o objetivo de vocês? As empresas voltarem a trabalhar, abrir o comércio novamente. Você não tem medo do vírus? De jeito nenhum. Queremos trabalhar, voltar ao trabalho. Idosos em casa. Pessoas com problema respiratório em casa. Pessoas vulneráveis ao coronavírus em casa. População trabalhar. O senhor não teme a epidemia do coronavírus? Não, porque eu estou tomando minhas precauções. Agora a gente tem que trabalhar também. Vamos ficar em casa como? Tem pessoas que trabalham hoje para comer amanhã. O que os senhores pretendem com essa manifestação? A volta do comércio imediato. Precisamos da fortaleza que Rio Preto sempre teve. Precisamos do comércio forte para que tenhamos saúde para poder continuar a vida. Nós precisamos voltar a trabalhar, só isso. Tá muito difícil, já estava difícil, a crise já tinha tomado conta. Nós precisamos voltar a trabalhar. Vocês não temem essa pandemia, essa epidemia? A gente tem um projeto para voltar a trabalhar, seguindo todas as normas sanitárias, todas as normas da OMS. O que é proposto em outros lugares que continuam abertos pode muito bem se enquadrar nas nossas empresas. Nós precisamos trabalhar, nós vamos quebrar. O que vocês esperam com esse protesto aqui? Voltar ao comércio o mais rápido possível. Você não teme a epidemia aí, seu garotinho aí? Não, de jeito nenhum. Tem que reabrir os comércios, senão o país vai falir.
a cidade vai falir. Eu sou trabalhador autônomo, dependo de trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não como. Quero que reabre logo as lojas, o comércio, voltar ao normal. Não vai falir todo mundo. Jesus está voltando! Deus abençoe o Brasil! O meu presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro! Meu temor é expor meu filho, minha família a um futuro de caos, né? Eu acho que o momento agora é isolar quem está no grupo de risco e deixar quem não está trabalhar, né? Então libera nós aí, Edinho. Pela família brasileira e para evitar esse caos aí, pelo futuro do país. O pessoal quer trabalhar, aqui não é a Itália, vamos trabalhar com consciência, mas o país é muito grande, todo mundo precisa do emprego. De fome é que vai morrer muita gente. E se acontecer o que aconteceu na Itália? Eu acho que pode fechar por parte o país, conforme vai evoluindo a coisa, não tudo de uma vez igual foi feito. Queremos trabalhar. Primeiro surgiu na rede social, né, o movimento, e depois foi protocolado no batalhão a solicitação da carreata. O decreto de emergência, de calamidade, não impediria esse tipo de protesto? Então, a carreata não. Tá? A carreata foi orientada as pessoas a não descerem do veículo. Então aí procederam dessa maneira e as pessoas, a gente fez a orientação, né, das demais pessoas que estavam acumulando, como nós vamos fazer agora ali, para que não se reúnam e concentrem. É contra os políticos que querem derrubar o Brasil. A gente tem que pensar no povo sim, mas não no bolso deles, tá? Edinho, tem que abrir o povo que quer trabalhar. Cadê? Ninguém tá com máscara aqui, ó, ninguém tá com máscara. Vamos voltar pra rua, pessoal. Segunda-feira tem que abrir a porteira. Por enquanto está sendo pacífica, tá? A gente está tentando aí, para não atrapalhar aí o trânsito, certo? O menos de congestionamento possível. Dengue mata muito mais que essa gripezinha. Nós precisamos trabalhar, grupo de risco fica em casa, fica afastado. E quem tem condições, vamos trabalhar. Esse vírus está aí. Ou trabalhando ou não trabalhando, estamos correndo risco. Então vamos produzir. Pelo menos muita gente vai ter o que comer e não vai quebrar. Pelo que a menos situação... morre com dinheiro. Não é morrer com dinheiro. Se pensar assim, não devemos fazer nada de bom. Vamos pensar positivo, vamos trabalhar sem doença, sem pandemia, sem nada, amigo. Temos que trabalhar, somente isso. Produzir, vamos produzir. O pessoal está fazendo a manifestação falando vamos trabalhar. E eles falam que é política, então a doença não existe. Mas filma, por favor, para mim. Tem um rapaz de máscara ali. E não é só ele, passou inúmeros carrões, e usando máscara. Quer dizer, tem a doença ou não tem a doença? E eu não sei, vamos supor, o empresário está pensando só no lucro dele, entendeu? A parte que vai sofrer, se por causa da inflação, do investimento aí público aí, vai ser a parte pobre. E saber que, vamos supor, aqui em Rio Preto, quem paga mais imposto é a parte pobre, é a Zona Norte, que paga por cabeça e por metro quadrado de casa um imposto mais caro que Dama, que Zona Sul. É eles que vão sofrer. Os empresários aí pagam o quê? Desviam dinheiro? Não sei, não vou falar, não vou generalizar. Mas vamos supor, a gente não sabe se eles pagam certinho imposto de renda. Tudo que vai na folha de pagamento de um cidadão trabalhador é descontado, é imposto, entendeu? E os caras estão aí, não estão pensando na saúde pública, né? Estão querendo voltar a trabalhar porque a doença não existe, mas estão usando máscara. Estão andando de carro sem cinto de segurança, criança no banco da frente sem cinto de segurança, usando contramão, conversão errada, tendo favoritismo para atravessar semáforo. Eu vi um motoqueiro que passou sem capacete. Eu não sei, tá uma bagunça. A manifestação pode, mas a reivindicação deles está totalmente errada. As pessoas de grupo de risco devem ficar em casa, se cuidar. Mas nós que estamos saudáveis, temos comércio, temos família para sustentar, temos contas para pagar. Nós não precisamos, não podemos ficar parados, a gente tem que lutar. É a economia da cidade, do estado.
manifestação de aglomeração não estaria proibida? Então, aí a gente tem que verificar qual que é o bem que a gente vai querer, entendeu? Se a gente for tomar uma ação aqui, a gente pode causar um problema maior. Então vamos tentar resolver pacificamente, tudo bem? A gente vai solicitar o apoio policial agora para posicionar aqui e vamos verificar se eles têm alguma comissão para... Pode montar uma comissão para estar recebendo, conversando com a autoridade municipal. O pessoal chegou a falar em invadir o pasto, Não. o senhor ouviu isso? Não. A gente vai pedir o reforço do policiamento para evitar esse tipo de ação, tá bom? Queremos trabalhar com segurança, mas queremos todo mundo trabalhar. Todo mundo tem direito de trabalhar. É esse o objetivo nosso, sem prejudicar, se protegendo, aonde todo mundo ganha teu pão de cada dia e pague tuas contas. Decisão política, sem consultar os feirantes, os lojistas, os comerciantes. Foi uma decisão só da Câmara e do prefeito. Inútil. Calamidade pública não existe em Rio Preto ainda. É para pegar dinheiro ainda. Pilantragem. Só queremos trabalhar, porém não podemos aqui, na paz, não podemos parar. Correto, vamos obedecer, legal. Só que se o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, qualquer time, até o América ganhar, para a avenida. Nós para trabalhar, nós não pode. Agora, se um time ganhar, eles fecham a avenida. Os trabalhadores estão aqui, eu estou aqui não porque é porque eu quero. Eu queria estar na minha vida de antes, trabalhando, tirando meu sustento da minha família e de outras pessoas, de outros colaboradores que trabalham comigo. Explicar para a população a MP dos portos, quando ele pegou dinheiro, quando ele encheu o bolso de dinheiro, foi muito fácil. Agora ele fecha o comércio. Comércio tem que abrir! 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 A gente só quer trabalhar igual o senhor está trabalhando. Entendeu? Do outro lado lá, só para evitar esse Não, aqui não. Tem que ter a precaução também, não é? Mas trabalhar. Trabalhar é importante. Parece que a prefeitura vai receber aqui os representantes do movimento. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Oi. Porque nós estamos aqui representando quem precisa trabalhar. É essa a nossa obrigação. Todos eles já estão sendo representados por nós três. E por isso que nós, a Guarda, nós estamos trabalhando para que tenha um consenso. A gente está trabalhando com a segurança, né, de todos, né? A gente trabalha visando garantir a integridade das pessoas que estão aqui circulando, né? E houve aí um momento mais exaltado e a gente trabalha aí com a parte de mediação e tentar um consenso, né, entre o poder público, entre as pessoas aí que estão fazendo a reivindicação.